Que a paz de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento, porque para Ele toda honra, toda glória, toda majestade pertence a Ele. E nesse momento eu quero compartilhar com você uma palavra reveladora de Deus para você que vai mudar a sua vida. E essa palavra está aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, que diz assim, o seu título: Amará ao Senhor, ao teu Deus. Então, nessa mensagem, Deus, ele vai pedir uma coisa para você: que você venha amar a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o entendimento. Então, nessa palavra aqui, em Deuteronômio, no capítulo 6, Deus agora está fazendo um novo concerto, que uma nova geração, que aquela geração que saiu da terra do Egito, que Deus tirou com seu braço forte, mão estendida, e agora aquele povo que saiu do Egito, foi mais de 3 milhões de pessoas, eles vieram se perdendo por causa da desobediência a Deus, por causa da sua rebeldia, que não temeu a Deus, e aquele povo, durante 40 anos, ele veio se perdendo, ele veio morrendo, porque ele não tinha escutado a voz do Senhor, teu Deus. E agora aqui no livro de Deuteronômio, é uma nova geração. Aqueles filhos, daqueles irmãos que morreram no deserto, e agora, Deus agora faz um novo concerto para eles, porque eles não conheciam a Deus, eles não tinham visto as maravilhas, os milagres que Deus tinha feito no Egito. Então aqui, Deus agora começa a instruir essa nova geração que ia possuir a terra prometida, que Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. E ele estava perto de tomar sua bênção. E Deus agora orienta eles, fala: olha, vocês vão entrar agora na terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E agora Deus te dá muitos estatutos e preceitos. Então Deus agora chama Moisés e começa a instruir Moisés, para Moisés instruir o povo que ia possuir aquela terra. Então aqui no capítulo 6, no versículo 1, está escrito assim: estes são os mandamentos e o estatuto e o juiz que o Senhor, o teu Deus, manda te ensinar, para que cumpras na terra que passa a possuir. Então veja bem, Deus começa a orientar aqui no versículo 1. Olha, Deus, ele vai te dar mandamentos e estatuto. O que é estatuto? Estatuto são várias leis, várias regras que Deus vai dar. E aquele povo agora, Deus começa a orientar eles: olha, eu vou dar para vocês mandamento, que é uma ordem. E vou dar para vocês também estatuto, que vocês vão entrar agora na terra prometida. Então, estatuto, Deus vai dar vários mandamentos, vários princípios que eles tinham que seguir quando entrasse na terra prometida. E aqui Deus fala aqui no versículo 2, ele fala assim: para que tema ao Senhor, o teu Deus, guarde todos os meus estatutos e mandamentos que te ordeno a ti, aos teus filhos, aos teus netos, todo dia da sua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Então esse é o primeiro estatuto, é o primeiro mandamento que Deus estava dando para aquele povo, que o povo ia possuir a terra prometida. Então Deus fala: olha, o primeiro estatuto, a primeira ordem, o mandamento que eu dou para vocês
é para você me temer. Por que que Deus sempre pede para temer a Ele? É um reconhecimento que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, que Ele tem que ser temido, respeitado, reconhecido como o único Deus que criou todas as coisas. Então veja bem o primeiro estatuto, a primeira ordem que Deus estava falando. Vocês têm que me temer a Deus. Você tem que entender isso, que você tem que temer a Deus. Porque isso é importante para Deus. Então Deus começa a dar os estatutos, ele fala: ao Senhor teu Deus, guarde todos os estatutos e o mandamento. Então você tem que guardar os estatutos e os mandamentos de Deus, porque ele é muito importante para a sua vida. E Deus diz aqui: ordeno a ti, a você. Deus está te ordenando para você temer a Ele. Primeiramente, você. Aí ele diz: os teus filhos. Você tem que ensinar aos teus filhos a temer a Deus. Porque se você temer a Deus, os teus filhos vão olhar para você e vai falar: olha, meu pai, minha mãe, eles temem a Deus. Então, Deus está falando que era para você, pai de família, mãe de família, que é para você temer a Deus. Primeiramente, você tem que temer a Deus. E aqui ele fala: aos teus filhos e aos teus netos. É uma responsabilidade que você tem. Você que tem filho, você que tem neto, e vai ter isso. Então você precisa entender que isso é uma responsabilidade sua. De você ensinar os teus filhos a temer ao Senhor. Primeiramente você. Depois você tem que ensinar os teus filhos e os teus netos, até a segunda geração. Então esse era o mandamento, os estatutos que Deus tinha colocado. Né? E aqui ele fala: todos os dias da sua vida. Você tem que temer a Deus todos os dias da sua vida. Porque isso é o mandamento do Senhor. Nós temos que temer a Deus todo dia, toda hora. Aí ele fala: a fim de que os teus dias sejam prolongados. Olha, veja bem. Quando você teme a Deus, você vai viver muitos anos. Os teus dias vai ser prolongado. Você vai viver muitos anos na presença de Deus. Então Deus, ele começa agora a orientar o povo. Olha, vocês têm que me temer e ensinar os teus filhos, os teus netos, porque vocês vão entrar na terra prometida que mana leite e mel. E aqui no versículo 3 ele diz assim: ouve, ó Israel, e cuide de pôr em prática. Tá vendo? Nós temos que praticar o temor ao Senhor. Ensinar os seus filhos, os seus netos a temer ao Senhor. Nós temos que praticar, colocar isso em prática. Porque você vai ser um exemplo. Se você temer a Deus, toda a sua família vai temer a Deus também. E as pessoas vão ver que você teme a Deus também. Olha a importância da gente temer a Deus. Nós precisamos praticar. O que é praticar o temor ao Senhor? É se desviar do mal. É quando a gente vai fazer alguma coisa errada, ou um pecado, alguma coisa, eu falo: eu não vou fazer porque eu temo a Deus. Eu respeito a Deus. Então, temor a Deus, nós temos que temer a Deus. Porque Deus, ele pede isso, temer a Ele. Aí ele fala: para que te vai bem, e muito te multiplica na terra que manda leite e mel, como disse o Senhor, teu Deus, aos teus pais. Então veja bem, quando a gente teme a Deus, ele fala aqui: para que te vai bem. Se você temer a Deus, tudo na sua vida vai bem.
a tua casa, o teu emprego, o teu ministério, a tua saúde, a tua vida financeira, tudo ele vai bem. Então ele fala aqui, tudo vai bem. Nós precisamos temer a Deus e praticar o temor ao Senhor. Que tudo vai bem na nossa vida. No versículo 4, ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Olha, esse é o segundo estatuto, mandamento que Deus estava passando naquele momento. Olha, você tem que saber que o Deus, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Não existe outro Deus na face da terra, no céu, a não ser Deus. Olha o que Deus quer. Nós temos que saber que Deus é o único Deus da nossa vida. Não existe outro Deus. Então, é o segundo mandamento, o estatuto que Deus tinha colocado para aquele povo, que ele é o único Deus. E você tem que ensinar os teus filhos e os teus netos também. É responsabilidade sua. Não é da igreja, não é da escola, é sua. A responsabilidade é sua de você ensinar os teus filhos e aos teus netos a temer a Deus e falar para eles, olha, nós temos um único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Você tem que ensinar isso para os seus filhos. Você tem que ensinar isso para os seus netos. Eles têm que saber que existe um Deus que criou ele, que criou todas as coisas. Não existe outro Deus aqui na terra, a não ser o nosso Deus, que é vivo e verdadeiro. E aqui no versículo 5, ele fala agora: amará o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Então, você tem que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E você tem que ensinar isso para os teus filhos e para os teus netos todos os dias da sua vida. Isso é mandamento de Deus, é estatuto de Deus, é responsabilidade sua. Você temer a Deus, ensinar aos teus filhos e aos teus netos. Então Deus, ele dá esse estatuto, é o terceiro estatuto dessa palavra que Deus estava dando. E no versículo 6, ele diz assim: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, na sua mente, no seu pensamento. Olha, teve uma vez que eu li isso aqui e perguntei para Deus: Senhor, como é que eu vou amar o Senhor de todo o meu coração? Como é que é isso? Porque eu já perguntei para muitas pessoas. As pessoas falam, mas você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E essa resposta não me convencia que era isso. Não me satisfazia. E teve uma vez que, orando, eu perguntei, Senhor, como é que eu vou amar o Senhor de todo o meu coração? Eu não entendo isso. Aí Deus falou para mim, olha, coração significa a sua mente, os teus pensamentos. Deus falava assim, quando você está amando alguém, a sua mulher ou um homem, que você ama ele, está começando a amar a ele, você não para de pensar. Você dorme pensando, você acorda de madrugada pensando, de manhã você pensa, quando você está comendo você pensa. Aquela pessoa não sai do seu pensamento, da sua mente. Aí Deus falou, é assim que você tem que me amar. Eu tenho que estar no seu pensamento, na sua mente. Isso que é amar o Senhor de todo o seu coração. Aí eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, como é que eu vou amar o Senhor com a minha alma? Eu não sei amar a Deus com minha alma. Aí Deus falou, a tua alma, é a faculdade dos afetos. Onde você sente alegria, tristeza, mágoa,
ódio. Ela é a faculdade dos afetos. Então, Deus falava para mim, enquanto você não me sentir a tua presença, a minha presença, você não está me amando com a sua alma. Você precisa sentir a presença de Deus. Você precisa desejar a presença de Deus. Você tem que sentir com a sua alma a presença de Deus, amar a Ele com a tua alma. E eu falei, Senhor, como é que eu vou amar o Senhor com as minhas forças? Como é que é isso? Eu não entendo isso. Aí Deus falou para mim, quando você estiver fraco, desanimado, me busque com todas as suas forças. Me busca. Me busca com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Você tem que buscar amar a Deus com o seu entendimento. Você tem que buscar a Deus na palavra, o que você entende. Você tem que amar a Deus buscando, ler a palavra, entendendo uma palavra. É assim que nós amamos a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Aí Deus diz aqui no versículo 7, ele diz assim, então inculcarás aos teus filhos, e dela falará assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e te levantando. Então veja bem, Deus aqui, Ele ensina uma técnica de você aprender e ensinar aos teus filhos e aos teus netos. O que significa essa palavra inculcarás? Por que Deus mandou inculcarás nos teus filhos? E dela falará. Então, o que é calcarás? Inculcarás é uma palavra que significa exprimir uma coisa no espírito, gravar no teu espírito, na tua mente, esse mandamento, que você tinha que temer a Deus e amar, e o único Deus, e amar a Ele com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Então Deus aqui Ele manda, né, inculcarás, impregnar a mente. Aí Ele fala, falando na tua casa. Você tem que falar isso para os teus filhos, na tua casa. Olha, a minha mãe, a nossa família era de 8 pessoas. Quando era 6 horas da tarde, 7 horas da noite, minha mãe botava todo mundo na mesa. E antes da gente jantar, minha mãe, ela ensinava a gente a temer a Deus, a amar a Deus. Então, você tem que fazer um culto doméstico, um culto no lar, com a sua família, com os teus filhos, com os teus netos, com toda a sua família, e ensinar isso para eles. Deus está falando de você fazer um culto na sua casa, ensinar isso. Aí ele fala, andando pelo caminho, deitando e te levantando. Então quer dizer, à noite, quando você levantar, quando você deitar, você tem que falar isso para você mesmo, ensinar isso para os teus filhos, para os teus netos. Então Deus fala aqui, e Ele ensina aqui agora uma técnica para não esquecer isso. Aí Deus fala, também atarás nas tuas mãos por sinal. O que significa isso? Deus mandou fazer uma pulseira, que é para quando você olhar aqui, você lembrar que você tinha que temer a Deus, que Deus era o único Deus verdadeiro. E também você tinha que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Aí Deus fala aqui, atará por sinal, e terão por faixa nos teus olhos. Deus mandou também fazer uma faixa com esses estatutos para você colocar aqui, para quando um olhar para o outro, não esquecesse disso também. É isso que Deus está ensinando aqui, né? Uma técnica para eles não... Naquela época Deus estava ensinando isso.
E escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Né? Deus mandou também escrever esses estatutos, né, nas portas, para quando você passar, você não esquecer. Né? A neurociência diz que tudo que você coloca, encalcarás na sua mente, ninguém tira, porque está na sua mente. Então o que Deus está ensinando aqui é uma técnica de memorização. Sabe? Então quando você fosse olhar alguma coisa, estava lá. Gravado na sua mente. Olha a importância disso aqui. Então veja bem. Então você tem que ensinar isso. Você tem que entender isso. Você tem que temer a Deus. Reconhecer que Deus é o único Deus verdadeiro da sua vida. E você tem que amar a Ele de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Porque Deus é amor. Deus é amor, o amor vem de Deus. Se você não temer a Deus, você não vai temer a ninguém. Se você não reconhecer Deus como o único Deus, o único verdadeiro da sua vida, é isso. E você também tem que amar a Deus, porque o amor vem de Deus. Deus é amor. A essência do amor é de Deus. Então é por isso que Ele manda amar a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então ame a Deus no nome de Jesus.